Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais esse encontro marcado nosso com esses amigos espirituais responsáveis, né, pelo nosso encontro. Esses amigos tão amáveis que nos intuem, nos orientam, nos iluminam, a quem agradecemos muito, a quem devemos uma gratidão imensa. O que a gente sempre fala, né, Célia, desculpa estar interrompendo, a coordenação desse estudo começou e é gerida, coordenada pelo mundo espiritual. Nós aqui executamos exatamente o que eles já programaram lá em cima. Então, todo o início do estudo, há 2 anos, quando nós começamos, e aqui, por isso é que a Célia sempre pedimos para que eles estejam sempre conosco, nos orientando. Porque precisamos, sozinhos a gente não consegue, nunca vamos conseguir, a gente precisa se conscientizar disso. Quando a gente pensa, né, Nivaldo? Há um comando maior na Célia. Quando a gente pensa, isso já está se desenrolando, isso já está sendo efetivado no mundo espiritual. Perfeitamente. Né? Então, quando o MAP nos chamou para fazer esse estudo, isso já estava acontecendo no mundo espiritual. A elaboração desse encontro já estava sendo elaborada no mundo espiritual. E é por isso que a gente sempre agradece. E vamos precisar agradecer sempre. Porque, mais uma vez, sozinhos, nós não conseguiríamos dar um passo. E que a gente possa também, né, Célia, e vocês aí, amplificar esse entendimento para a vida de vocês. Esse é o objetivo, Esse é o objetivo, né? Então, tudo aquilo que está nos acontecendo, que a gente tenha exatamente esse entendimento de que o plano espiritual está agindo sempre para que as coisas aconteçam, para os nossos aprendizados, para o nosso bem, para a nossa evolução, né? Para a nossa harmonia, mesmo que no momento a gente não consiga entender, mas lá na frente, como sempre falamos, nós vamos saber exatamente o porquê de cada coisa. Porque a gente, esse tempo todo, esses 2 anos, né, Nivaldo? Já estamos aí, né? Um pouquinho mais de 2 anos. São ensinamentos que nos são trazidos, são ensinamentos que chegam ao nosso conhecimento. E a gente precisa trazer esses ensinamentos para os nossos sentimentos, para o nosso coração. Isso não pode ficar só a nível de conhecimento. A mesma coisa é o nosso aprendizado no nosso mundo da matéria. A gente sabe, por exemplo, que uma chapa quente queima. Exato. Então a gente coloca a mão lá uma vez, queimou, a gente não vai colocar mais, porque a gente sabe que vai doer. Aprendeu. Aprendeu. Né? A mesma coisa são os nossos estudos. Nós já erramos muito, nós já apanhamos muito, nós já demos muito soco em ponta de faca. Então está na hora da gente mudar. Começar a perceber que temos que mudar a forma de agir, de pensar, se nós quisermos um resultado diferente. Se quisermos um resultado diferente, já estamos cansados disso, queremos diferente, temos que mudar também a maneira como procedemos. Senão o resultado vai ser sempre o mesmo. Então é isso que todos esses estudos da codificação da doutrina nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo, é um código moral que nos ensina como proceder, como agirmos, o que temos que fazer. Então, está ao nosso alcance, está à nossa disposição. Dos momentos difíceis das nossas decisões, se nós colocarmos aquela pergunta, né, o que Jesus faria,
se estivesse na nossa posição, na nossa condição, nós vamos ter a resposta que precisamos. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo a esse Pai tão amoroso pelo dom da vida que nos concedeu, por mais essa oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reencarnados, querendo e necessitando, implorando que nos ajude para que possamos amenizar as nossas faltas. Porque a intenção, Pai, é de resgatarmos todas essas falhas que tivemos, mas sabemos que ainda somos impotentes para isso. Precisamos de muitas vidas, precisamos de muito aprendizado para que possamos realizar todos esses resgates. E te pedimos, Pai, que nos ilumine nessa nossa procura desse entendimento, para que a cada dia, em cada passo que nós dermos, que possamos, Pai, enxergar sempre essa luz que nos orienta, essa luz que nos guia, para que possamos almejar esse lugar um pouquinho melhor em cada existência, em cada aprendizado, Pai. Mestre Jesus, a nossa gratidão por estar aqui junto de nós, também nos dando a mão, também nos guiando nesse caminho. Obrigada, Mestre. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais. E pedimos mais uma vez que a sua luz se faça em torno de todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à nossa reflexão. Reflexão, noite, né? Vai ser postado para que vocês leiam conosco. E essa reflexão dessa semana diz o seguinte: não é o que você juntou, e sim o que você espalhou, que reflete como você viveu a sua vida. Então, esse espalhamento que a gente faz, a gente pode, vamos parar para pensar, a gente pode espalhar alegria, amor, flores, ânimo, coragem. Mas a gente também pode espalhar lágrimas, tristezas, dores. E é esse espalhar que vamos realizar, é que vai determinar como nós vivemos a nossa vida nessa existência. Como reflete hoje todas as nossas vidas, né, em existências passadas. É por isso que, até porque essa mensagem de reflexão já tinha sido escolhida, né? E a nossa fala de agradecimento por estarmos aqui estudando, e para que a gente possa, pegando essa mensagem que nos faz refletir, escolhermos o que vamos espalhar. Porque juntar, todo mundo sabe o que é. Vamos juntar. É o ter. Agora é preciso que a gente dê ouvidos e tenha olhos para o ser e ser. Essa mensagem, né, Célia, nos traz exatamente a necessidade que nós temos de trabalhar o nosso egoísmo e aprendermos a dividir e espalhar tudo que for possível de melhor de nós. Porque nós temos, né, porque todos nós temos
algo de bom para dar. Não vamos nos iludir de que, não, eu não tenho nada. Todos nós temos. Por mais simples que seja, um olhar caridoso, um olhar, não é de pena, não, de misericórdia, todos nós temos. Célia, o que acontece é quando a gente fala no verbo dar, né? A gente sempre foca no material. No material, porque nós ainda estamos envolvidos muito, né, nessa materialidade. E é importante que a gente dissocie, né? Entenda que esse dar, ele não passa só pela matéria, mas é o que a Célia disse, dar um bom dia, dar um abraço, dar uma esperança, dar um incentivo para aqueles irmãos que estão necessitados de um encorajamento, muitas das vezes, né? E que a gente possa, então, impulsioná-los para frente, promovê-los. Esse é o nosso verdadeiro sentido da palavra dar, né? Não só a parte material. Então, e aí todos nós podemos fazer isso, né, Célia? Todos nós. Então, nessa mensagem diz que vamos nos despreocuparmos com o que juntamos. Vamos nos preocupar com o que estamos espalhando. Esse tem que ser o propósito do da nossa meta de vida. O que eu quero? O que eu almejo? Aonde eu quero chegar? E aí a gente vai ter essa preocupação. Então vamos, né? Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós paramos na questão 550. 550. E nós estamos no capítulo 9. Estamos falando sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos no finalzinho desse capítulo, né, Célia? E a gente está falando sobre pactos. E esse capítulo 10 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, capítulo 9, desculpa. No capítulo 9, da intervenção dos espíritos aqui na matéria, a gente sabe lá naquela bendita daquela questão, a 459, né? 459, que eles nos influenciam mais do que a gente imagina. Posso imaginar. Então, mais uma vez, nesse capítulo, na questão 550, nós vamos dar continuidade a essa intervenção, a essa influência que eles exercem sobre nós. Então, só para que a gente possa lembrar, né, relembrar, Célia, na questão 549... 549, nós falamos que foi a primeira né? questão sobre pactos, e sobre pactos, né, Kardec nos traz apenas duas perguntas, a 549 e a 550. Por isso é que nós vamos voltar a 549, que foi semana passada, e Kardec pergunta: haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E eles respondem que não há pactos. Não há pacto. Há uma ligação de simpatia, há uma ligação aí de sintonia. Isso é o que há. Com os maus espíritos. Com os maus espíritos, né? Mas também pode ter com os bons espíritos, Célia. Eu posso me sintonizar com os bons espíritos. Os bons pensamentos foram bons. Mas esse pacto com os bons espíritos a gente não faz. Eu vou fazer um pacto com o meu mentor para que eu espalhe o bem. Esse pacto eu não quero fazer. Esse pacto nós não fazemos. Que eu me vinculo, me sintonizo com aqueles espíritos que ainda não têm o verdadeiro entendimento das leis divinas, isso aí é o que nós chamamos de pacto. Até porque, Nivaldo, vamos lembrar aqui, se nós virarmos por um espírito de luz e pedir para que faça alguma coisa que prejudique o meu irmão, ele não vai fazer, ele não vai nem me dar ouvido. Nem nos ouvir. Agora, se eu invocar um espírito ainda ignorante,
Eu não gosto nem de falar espírito mal. Tá? Porque ele está mal, ele não é mal, ele está mal. De estar mal. Então, um espírito ignorante, um espírito que faz questão de não enxergar a luz. Se eu pedir ajuda a ele nesse sentido, ele vai me atender. Então, pacto consiste numa associação de sintonia. Bom, aí agora nós vamos para a questão 550, que Allan Kardec pergunta: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obter certos favores? A gente já ouviu falar isso. Tem filmes que falam sobre isso, né? Vende a alma, essa lenda, né? Vende a alma e depois essa entidade vem cobrar. Então, isso existe, né? Então, eles respondem: são fábulas. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência. Então, aqueles que se associam, se vinculam, né, que entram nessa sintonia com espíritos ainda que não têm esse entendimento das leis divinas, como nós já falamos ainda há pouco, eles estão aqui, de certa forma, né, são espíritos, aqueles que chamam em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência. Então estão agindo contra as leis divinas. Né? Por que eles estão agindo contra as leis divinas? Primeiro, antes de dar essa intervenção, Nivaldo, eu peço desculpa por esse celular que acaba de tocar, porque eu esqueci de... Estava com a mensagem, né, que a gente... estava com a mensagem que a gente lê no início, mas agora está desligado. Então, por que... normalmente, quando a gente invoca esses espíritos, a gente quer alguma coisa, a gente não invoca pro lado moral. De material. A gente quer alguma coisa materialmente falando. É a riqueza, eu quero passar a perna em fulano, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Aqui, Célia, a gente quer obter favores. A gente quer obter favores e com certeza vamos ser atendidos. Se vamos adquirir aquilo que queremos, aí é uma outra história. Mas que vamos ser atendidos, vamos. Isso é ou não é se rebelar contra as leis divinas? Perfeitamente. Porque o que nós precisamos, o que nós necessitamos, nós temos... Nos é dado. Ou vai ser acrescentado hoje ou amanhã. A gente não precisa invocar esses irmãos. Mas a gente é imediatista, a gente quer logo. Nós não queremos esperar. Sabe? Ou até esquecemos, né, Célia, dos nossos compromissos assumidos no plano reencarnatório. Então é por isso que vem de encontro às leis divinas. E aí eles continuam dizendo exatamente sobre isso. Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Exatamente isso. Nós nos rebelamos quando a gente quer favores, é porque a gente não está aceitando a nossa condição, de vida.
Pois é. Então a gente faz quer fazer uma intervenção para modificar aquele curso que muitas das vezes foi programado. Foi programado. Precisamos estar vivendo aquele momento, estar passando por aqueles momentos e a gente se rebela contra isso. Aí pedimos favores, queremos fazer esses pactos para alterar o curso das nossas vidas. E aí eles continuam. Isto não quer dizer que a sua alma esteja para sempre condenada à desgraça. Mas, já que em vez de de desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra. O que houver tido de alegria na terra, não terá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Então, nós nos rebelarmos pelas provas que nós viemos para cumprir. E muitas das vezes nós vamos até alterar, porque temos o nosso livre-arbítrio, vamos alterar o curso das nossas vidas aqui, vamos até, muitas das vezes, termos aqui alguma regozijo, né? Alguma benefício dessas alterações, mas nós vamos sofrer as consequências disso quando retornarmos ao mundo espiritual. E quando diz que vai ter que ser resgatado por meio de novas provas, talvez maiores, novas reencarnações mais penosas, mais difíceis. Porque hoje a gente tem que passar por determinada situação. A gente se rebela contra aquilo, a gente vai mascarar, vai pedir ajuda, muitas das vezes vai obter essa ajuda e a gente passa por cima dessa necessidade de estar vivenciando aquela situação. A dívida morreu? Não, a dívida permanece. Isso vai ter que ser resgatado. Então, numa próxima existência, pode ser, numa próxima existência, a cobrança dessa situação. E aí ela vai ser mais penosa. Pode ser maior e mais penosa. Porque ela pode vir, essa cobrança, em outras condições, de outras formas. E normalmente, e na maioria das vezes, é mais dolorida. Bom, e ele continua ainda. Pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Olha só, pelo seu amor aos gostos materiais. Então, a gente está ainda preso à matéria. A gente se entrega aquilo. Nós queremos a matéria. E a gente sabe que a gente não vai levar nada disso aqui. Mas a gente se ilude. Então, pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito, oculto, que o conduz à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, com a assistência de bons espíritos, se tiver a vontade firme. Então, esse pacto que, na verdade, existe esse pacto, né, como eles nos dizem aqui, nada é do que mais essa associação com esses espíritos ainda também devedores, ele pode ser rompido a qualquer momento. A partir do momento que a gente mude os nossos pensamentos, as nossas vontades. A espiritualidade, ela nos esclarece que não existe esse pacto e para que a alma fique eternamente presa àquilo, a esse vínculo. Não, o vínculo é criado por nós, pela nossa necessidade imediatista, pelo nosso amor o nosso amor, a nossa entrega a esses bens terrenos.
a essas facilidades do mundo da matéria. A hora que eu resolver romper com isso, eu rompo. Isso depende da minha vontade. Isso depende do meu querer mudar de direção, mudar de caminho, fazer uma coisa diferente. Entender que esse amor que o nosso Pai tem por todos nós nos dá essa segurança que nós precisamos. Nós não estamos aqui sozinhos. Perfeitamente. Você sempre fala, né, Célia, que a nossa maior potência é a nossa vontade. A gente vê isso, Nivaldo, nos nossos irmãos que ainda estão na dependência de vícios. Né? É perfeito. A gente interna, muitas das vezes, né, a parentela interna contra a vontade surte efeito. Não, até que ele tenha essa verdadeira vontade, enquanto ele não falar, eu quero, eu preciso, eu vou fazer, enquanto ele não falar isso, não vai acontecer. Não vai funcionar. Essa libertação. Porque a hora que todos nós tivermos vontade, ninguém subjuga. Bom, Célia, com isso nós terminamos o pactus, né? Então a gente sabe que não existe pacto. Não existe pacto. Nós nos vinculamos momentaneamente. Chamamos isso de pacto porque me dá isso que eu te dou aquilo. Isso sintonia. É um pacto. Mas a hora que eu quiser romper com isso, você está livre. E agora vem o poder oculto, talismãs, feiticeiros. É outro item que a gente precisa entender bem, né, Célia? Porque são coisas libertadoras para nós. A partir do momento que a gente entende, né, é possível que muitos de nós tivéssemos ainda essa ideia de pacto. Medo, né? E aí a gente já percebeu que esse pacto é uma sintonia momentânea ou provisória que a gente se faz com determinados espíritos, mas que a gente pode romper a hora que a gente se determinar. E o poder oculto, talismãs, feiticeiros, é outra coisa que a gente precisa saber. Muito interessante. Quantos de nós não vivem presos a isso? É verdade. Até hoje, né? Chegou a hora, né, da gente quebrar essas correntes. Então vamos lá na questão 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, que lhe seja dedicado, fazer mal a seu próximo? Então, Célia, um homem mau, porque no momento em que você se determina a fazer alguma coisa contra o seu irmão, você é um homem mau. Então, o homem mau, ele vai se vincular, ele vai sofrer, ele vai dar ouvido, porque a influência, esse homem mau, a influência ele recebe tanto de um espírito bom, quanto de um espírito ignorante. A gente precisa lembrar, Célia, que esse homem mau, ele tem um anjo guardião. Ele tem um anjo da guarda. Ele tem esse anjo. Mas que ele, nesse momento, está dando ouvidos a esse espírito ignorante. Então, Kardec pergunta, um homem mau que tem um espírito mau auxiliando ele pode fazer mal ao seu próximo, a um outro irmão? Aí a gente acha que é infalível, né? Mas não, olha só, a resposta que a espiritualidade nos dá é simples. Não. Deus não o permitiria. Deus não permitiria. E aí, Célia, a gente precisa avaliar, porque tem muita gente que diz assim, poxa, mas o meu vizinho ou fulano fez alguma coisa contra mim,
E aconteceu. E aconteceu. Sabe, fez com como é que pode estar, se Deus está dizendo que Deus não permite? Fez com fulano, fulano se juntou, foi não sei aonde, e fez isso, e o meu vizinho, e aconteceu com o meu vizinho. E aí agora vocês estão dizendo que não, Deus quer dizer, não somos nós, não somos nós. São os espíritos que estão dizendo. São os espíritos que estão dizendo. Não, Deus não permitiria. Mas como que aconteceu? Nós vamos entender. Por que aconteceu? Aconteceu, né, Célia? Por imprudência daquele que deveria estar resguardado. Né? Mas nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Nós já vimos em questões anteriores, nós só recebemos aquilo que nos permite ser chegado. Perfeitamente. Tanto de bom quanto de... Nós abrimos ou não o nosso campo espiritual para recebermos o que eles podem estar querendo nos dar. Se nós estivermos vinculados aos bons espíritos, numa sintonia ligada ao nosso anjo guardião, nós não vamos receber, como eles dizem aqui para nós. Não, Deus não vai permitir. É a mesma coisa, Vamos imaginar... Nós ficamos blindados. Vamos imaginar, nós moramos num condomínio e o carteiro chega com uma encomenda pra gente. Não tem ninguém em casa. Ou se tem alguém na casa, esse alguém não está autorizado a receber. O que acontece com essa encomenda? Não vai ser entregue. Ela retorna, não é isso? É a mesma coisa. Se eu não estiver com a minha porta aberta, não vai. Não vai ser entregue. Essa encomenda vai voltar. Ou esse mal não será feito. Porém, se você estiver com a sua porta aberta, a encomenda vai ser entregue. E o que representa essa porta aberta, Célia? A gente costuma falar na doutrina, né, Nivaldo? A nossa casa mental. É por aí que tudo flui. Então, se eu tenho a minha casa mental, com as portas da minha casa mental abertas, e como é que elas estão abertas? Se eu estou com meus pensamentos, com as minhas ações, com a minha fala, vinculada, ligada a essa necessidade de atingir o meu irmão, as minhas portas estão abertas. Agora, se acontece ao contrário, se eu estou vinculada com a intuição que a espiritualidade me intui, se eu procuro seguir esse meu caminho reto, se eu procuro controlar os meus pensamentos, porque nós estamos encarnados, então não tem nenhum santo aqui. Mas eu posso tenho um determinado pensamento que aí eu identifico como não é um pensamento que eu quero ter, eu mudo esse pensamento, eu fecho as portas da minha casa mental. Então, sabe aquele... Aí, Nivaldo, me lembra o orar e vigiai. Perfeitamente. Porque é sempre... Nós estamos aqui encarnados, então a gente escorrega toda hora na casca de banana, mas a gente tem que ficar em pé. A gente tem que se reerguer. A gente não pode deixar se envolver por aquilo. Então, Célia, nessa questão 551, se um homem mau pode se associar a um espírito mau para prejudicar um próximo, e os espíritos respondem que não, Deus não o permite, evidentemente ele está levando em consideração que esse que deveria receber esse mal, ele está blindado. Ele está blindado. Ele está vinculado a pensamentos bons,
Então ele está isolado. Mas aí a gente vai reparar, né, Nivaldo, que para ele estar blindado, ele fez a parte dele. Fez a parte dele. Essa blindagem não caiu assim de paraquedas nele. Ele fez a parte dele. Se nós fomos atingidos, é porque nós estávamos, de certa forma... Permitimos. Nós permitimos, estávamos com a nossa porta mental, a nossa porta espiritual aberta. Então nós aceitamos, recebemos essa encomenda. A questão 552, Kardec pergunta: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçaria? Tem uma pergunta que é assim, né? Macumba pega? Macumba pega. Né? Então, aqui... Fez uma macumba para mim. Então, o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçaria? Feitiçaria. A gente... Feitiço. Todos nós já ouvimos, tirou um cabelo dela para levar não sei para onde. Porque pegou uma roupa. Isso, sabe? Está aqui dentro dessa questão. E outras coisas mais, né, Célia? Pegou o nome, escreveu, colocou debaixo ali, não sei da onde. Boca do sapo, na boca. Tantas coisas que a gente já ouviu falar, né? Será que funciona isso? E os espíritos vão nos responder. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande. Poder de que podem fazer mau uso, se os seus próprios espíritos forem maus. E, neste caso, podem ser circundadas por outros maus espíritos. Até aí, tudo bem. Aí a gente está na questão anterior. Na questão mau anterior. Espírito vinculado ao mau espírito. Uma pessoa mal se vincula a um espírito mau. E aqui essa pessoa com essa grande, com essa força magnética grande... E ela tem uma força magnética, né? Ela se vincula a outros que também têm essa força magnética. Porém, né? Mas não creais neste pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e principalmente mal compreendidos. Então, o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçaria? E eles nos dizem que, resumindo, Célia, se nós estivermos com as nossas portas mentais abertas, vai ser muito fácil de que a gente realmente receba esse mal. Mas se nós estivermos blindados, nós não vamos receber. Vamos pensar aqui, Nivaldo, vamos refletir aqui. Essas pessoas que têm que dispõem de grande força magnética, quem concedeu a ela essa força magnética? Foi ela? Não. Foram esses espíritos maus? Não foi. Ela possui essa grande força magnética porque nosso Pai concedeu isso. Permitiu que ela tivesse. E permitiu para que ela fizesse o mal. Foi para isso que Todos os nossos dons, né, Célia, que nós temos, as nossas virtudes, é para que a gente faça uma boa aplicação dela. Então a gente uma boa utilização. E nesse caso, você está dizendo aí, ele recebeu essa condição para que ele te fizesse um bom uso. Um bom uso, visando sempre o bem para o nosso irmão, para ele, para o nosso irmão. E aí ele vai se vincula com outros espíritos, que aqui a nomeação é essa, espíritos maus, para enfeitiçar, para fazer mal a outros irmãos, para fazer mal ao próximo. Quem é que está se endividando com as leis divinas?
É aquele irmão que, para quem eu me juntei para fazer mal, ou a mim que me juntei para fazer o mal? Quem é que está se endividando? Quem é que precisa de oração? Quem é que precisa de misericórdia? Então, esse poder muito grande, esse poder magnético, ele foi nos dado para que a gente fizesse bom uso dele. Se nós estamos fazendo mau uso, Célia, é aquela história do plantio. A gente, Deus nos permite que a gente plante o que a gente quiser. O plantio é livre, é liberado. Mas a colheita é obrigatória. Ele é justo para nos fazer colher tudo aquilo que a gente plantou. Então, foi nos dado esse poder magnético grande para fazer o bem. Se nós fizemos um mau uso, fizemos um plantio errado, evidentemente que a gente vai ter que colher. E aí a espiritualidade ainda nos diz, ainda nos esclarece, ainda nos alivia, que só existe toda essa maldade, ela só existe na imaginação das criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Ignorantes no sentido de não saber. Não é ignorância de letras, não é ignorância de escola, da vida, não. Da nossa vida terrena, escola terrena. É ignorância de saber. Então, eu sei que fizeram um trabalho para mim. E aí eu começo aqui. Eu tô perdida. Não tem mais jeito. Ou seja, eu arreganhei as portas da minha casa mental. Então eu me autossugestiono e aquilo vai acontecer comigo. Você já toma para você aquilo. Se eu tropeço, porque foi aquilo que fizeram para mim. Se de repente você tem um ato na sua conta bancária de um desvio na tua conta, foi aquilo. Ou seja, Célia, nós vamos nos autossugestionar. Essas criaturas supersticiosas e ignorantes. É preciso que a nossa casa mental esteja sempre de portas cerradas. Para isso. E como é que a gente faz para fechar essa porta mental, Célia? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar? Vamos fazer o nosso evangelho no lar. Vamos fazer o nosso evangelho. Vamos fazer as nossas preces matinais, vamos fazer as nossas preces antes de dormir. Vamos estar sempre vinculados com os bons espíritos. Pois é. Vamos estabelecer uma comunicação com o nosso anjo de guarda. Vamos tratá-lo como amigo, perceber que ele está sempre ao nosso lado. É assim que a gente consegue fazer essa blindagem e nos protegermos de tudo isso que a gente possa imaginar que estaria nos fazendo mal. E aí, muitas das vezes, a gente não consegue, né? Sozinho não consegue. E aí, a gente pode procurar ajuda. Com certeza. Vamos procurar uma igreja. Vem aqui para o MAP com a gente, nas nossas reuniões. Vai numa igreja evangélica. Quando a gente não consegue dar conta sozinho, a gente pede ajuda. A gente não pede aqui ajuda a essa espiritualidade que está aqui, coordenando isso, iluminando esse nosso encontro. Então a gente pede ajuda ao nosso irmão que está aqui do nosso lado encarnado. Perfeitamente. E ele, em nos ajudando, olha a caridade que ele está fazendo. Olha a função que ele está desempenhando. E não é esse contato um com o outro que nós temos que ter? Um ajudando o outro? Nivaldo, a gente vai terminando, né? Vamos terminando por aqui, né, Célia? E vamos dar continuidade na próxima semana, com certeza, nesse tópico aqui do poder oculto, talismãs e feiticeiros, né, que é bem interessante para que a gente possa desmistificar muitas coisas, né, Célia? Mas então vamos agradecer mais uma vez a Deus
Vamos agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos patronos, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e a esses espíritos coordenadores desse estudo. E a todos vocês por estarem conosco, participando mais uma vez, e desejamos que todos vocês tenham uma excelente semana, de muita paz, de muita compreensão, entendimento, e que a gente possa fazer desses aprendizados aqui, dessas questões, trazendo sempre para as nossas vidas e fazendo, a partir de agora, a diferença dos nossos entendimentos. Que Jesus nos proteja, nos abençoe sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.